Existe um momento comum na vida adulta em que alguém percebe que tomou uma decisão rápido demais. Não é um erro gritante, não é um desastre imediato, é algo mais silencioso. Pode ser um investimento feito num impulso curto, uma venda apressada, uma troca precipitada de caminho, ou até uma decisão pessoal tomada mais para aliviar a ansiedade do agora do que para sustentar o futuro. No instante em que a decisão acontece, há alívio, a mente relaxa, a dúvida desaparece, mas o tempo começa a trabalhar em outra direção. Dias passam, meses passam, e aos poucos surge uma sensação difícil de nomear. Não é arrependimento explícito, é a percepção de que algo poderia ter sido diferente se houvesse apenas mais silêncio antes da escolha. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque não entende números. Perde porque não suporta o desconforto de não decidir imediatamente. Há uma pressão invisível para agir, como se toda pausa fosse sinal de fraqueza, como se pensar demais fosse o verdadeiro risco. Mas o que raramente se percebe é que a pressa não elimina o risco. Ela apenas o empurra para o futuro, onde ele se torna mais caro. Em muitos ambientes, decidir rápido é celebrado como virtude. Empresas valorizam agilidade, mercados recompensam reação, pessoas admiram quem age sem hesitar. Só que existe uma diferença sutil entre clareza e urgência. Clareza nasce de entendimento. Urgência, muitas vezes, nasce de medo. Medo de perder uma oportunidade, medo de ficar para trás, medo de parecer lento num mundo que idolatra a velocidade. Esse medo cria uma ilusão poderosa, a sensação de que decidir agora é sempre melhor do que decidir bem. E essa ilusão cobra juros, não imediatamente, mas com consistência. Ao longo dos anos, ela aparece na forma de pequenas perdas acumuladas, escolhas que pareciam corretas no momento, mas que não resistiram ao tempo. Decisões que foram tomadas para encerrar a ansiedade, não para construir algo durável. Há pessoas que passam décadas resolvendo problemas criados por decisões rápidas demais. Existe um contraste interessante quando se observa certos padrões de pensamento ao longo do tempo. Algumas pessoas se movem rápido, falam rápido, decidem rápido. Outras parecem operar em um ritmo diferente, não demonstram urgência, não se apressam para opinar e muitas vezes não decidem. Não decidir também é uma decisão, mas é uma decisão que exige maturidade emocional. Em ambientes de mercado, por exemplo, a maior parte das pessoas acredita que ganhar dinheiro está ligado a fazer mais movimentos, comprar mais, vender mais, reagir mais. Só que ao observar decisões que realmente se sustentaram por décadas, surge um padrão desconfortável para quem vive depressa. As grandes vantagens quase sempre vieram da paciência. Houve longos períodos de espera, houve momentos em que nada foi feito e, principalmente, houve resistência à tentação de agir apenas para sentir controle. No final dos anos 90, enquanto o mercado celebrava empresas que ainda nem tinham lucro, havia uma pressão enorme para participar daquela euforia. Todos os dias surgia uma nova oportunidade imperdível. Analistas, investidores, gestores, quase todos tinham certeza de que ficar de fora era o maior risco. Buffett observou tudo isso e não fez nada. Durante anos, ele foi criticado por parecer lento, ultrapassado, desconectado do novo mundo digital. O desconforto não era pequeno. Ficar parado enquanto todos ao redor parecem avançar exige mais controle emocional do que errar junto com a multidão. Quando a bolha estourou, o custo da pressa ficou evidente. Mas a verdadeira vantagem não foi prever o colapso. Foi simplesmente não ter decidido sob pressão. Warren Buffett passou por vários anos em que simplesmente não encontrou nada que valesse a pena fazer. E não fez. Isso não vinha de indecisão, vinha de critério. A maioria das pessoas confunde movimento com progresso. Mas movimento sem direção clara apenas consome energia. Existe um custo psicológico pouco discutido da decisão rápida. Ela cria dependência. Quando alguém decide rápido demais e por acaso acerta, o cérebro aprende uma lição perigosa. Aprende que velocidade gera recompensa. Esse aprendizado reforça o impulso. Na próxima oportunidade, a pessoa decide ainda mais rápido, com menos análise, com menos silêncio, até que o erro chega. E quando chega, geralmente não vem sozinho. Ele traz culpa, frustração e uma necessidade quase imediata de corrigir o erro rapidamente. O ciclo se fecha. Decisão apressada, alívio momentâneo, erro futuro e uma nova pressa para corrigir.
poucas pessoas param para perceber que o problema não foi o erro em si, foi o padrão mental que levou até ele. Em contraste, há um tipo diferente de desconforto que pessoas mais maduras aprendem a tolerar: o desconforto de não agir. Esse desconforto é silencioso, não gera aplauso, não gera sensação imediata de produtividade, mas ele protege. Há uma história pouco comentada sobre períodos em que Buffett simplesmente acumulou caixa, não porque previa algo específico, mas porque não via nada que justificasse abrir mão da margem de segurança. Para muitos, isso parecia desperdício de oportunidade, dinheiro parado, tempo passando. Mas havia ali uma compreensão profunda do custo invisível da pressa. Quando se decide rápido demais, o erro não está apenas na decisão errada. Está no fato de que a decisão errada ocupa espaço. Ela consome capital, consome atenção, consome energia emocional e, pior ainda, ela impede que a decisão certa seja tomada quando ela aparece. A pressa não apenas gera erros, ela bloqueia acertos futuros. Com o tempo, pessoas experientes aprendem algo que não é intuitivo. O mundo recompensa quem espera melhor do que quem reage mais rápido. Mas essa espera não é passiva. Ela é observadora, atenta, exigente. Existe uma diferença enorme entre esperar por medo e esperar por clareza. Quem espera por medo está paralisado. Quem espera por clareza está preparando o terreno. A maioria das pessoas não tem problema em esperar quando não vê opções. O problema surge quando existem opções, mas nenhuma delas é realmente boa. É nesse momento que a pressa se disfarça de ação racional. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Essa frase, repetida tantas vezes, carrega mais prejuízo do que parece. Há um ponto curioso: quanto mais experiência alguém acumula, menos decisões precisa tomar. Não porque evita responsabilidade, mas porque aprende a dizer não com mais facilidade. Cada sim apressado cria obrigações futuras. Cada não bem pensado preserva a liberdade de escolher melhor depois. Buffett é conhecido por perder inúmeras oportunidades, ou pelo menos é assim que parece para quem observa de fora. Mas perder oportunidades ruins é uma habilidade subestimada. O custo de uma decisão ruim raramente aparece no momento da escolha. Ele aparece quando o tempo revela tudo o que aquela decisão impediu. Em outro ponto da vida fora do mercado financeiro, o padrão se repete. Pessoas escolhem carreiras rápido demais, relacionamentos rápido demais, mudanças de rumo rápido demais, não porque sabem exatamente o que querem, mas porque não suportam a sensação de indefinição. A indefinição parece fracasso, a pausa parece atraso, mas muitas vezes a pausa é exatamente onde o pensamento amadurece. Decidir rápido demais não é sinal de coragem, frequentemente é sinal de fuga. Fuga do silêncio, fuga da dúvida, fuga da responsabilidade de sustentar uma escolha por muitos anos. Há um momento específico em que a pressa se torna especialmente perigosa, quando tudo parece estar funcionando, quando os resultados são positivos, quando o ambiente reforça a sensação de competência. Nesse ponto, a velocidade aumenta e a reflexão diminui. Foi justamente nesses períodos que muitos investidores experientes cometeram seus erros mais caros. Não por ignorância, mas por excesso de confiança aliado à urgência. Buffett já descreveu alguns de seus erros mais caros como falhas de julgamento apressado. Em certos casos, a empresa era boa, o negócio fazia sentido, mas a decisão veio cedo demais. Não houve tempo suficiente para observar o comportamento da gestão em momentos difíceis. Não houve paciência para ver como aquela vantagem se sustentaria fora do papel. O problema não foi escolher mal, foi escolher antes do tempo. Com os anos, ele reconheceu que esperar mais teria sido mais valioso do que agir rápido com informação incompleta. Esperar não é passividade, é resistência emocional. Com o tempo, algo curioso acontece com quem aprende a esperar melhor. As decisões começam a ficar mais simples, não mais fáceis. Simples. Não há menos responsabilidade, há menos ruído. Quando a pressa diminui, o pensamento ganha espaço. E nesse espaço surgem perguntas diferentes. Não quanto posso ganhar agora, mas quanto isso ainda fará sentido quando o entusiasmo passar. Não o que estou perdendo se não agir, mas o que estou perdendo se agir errado. Essas perguntas raramente aparecem em ambientes barulhentos. Elas precisam de silêncio. Existe um aspecto psicológico profundo na decisão rápida que quase nunca é mencionado. Ela cria identidade. A pessoa passa a se ver como alguém que decide rápido,
que reage, que não perde tempo. Essa identidade, aos poucos, se torna uma prisão. Porque desacelerar passa a parecer incoerente com quem se acredita ser, mesmo quando os sinais mudam, mesmo quando o cenário pede cautela. A decisão deixa de ser racional e passa a ser performática. Ela precisa confirmar uma imagem. Pessoas que pensam a longo prazo fazem o oposto. Elas não protegem a imagem, protegem o processo. Se precisam parecer lentas por um tempo, aceitam. Se precisam ficar fora de cena, ficam. O tempo mais tarde se encarrega de explicar o porquê. Há algo quase contraintuitivo na forma como grandes resultados se constroem. Eles raramente vêm de decisões extraordinárias tomadas sob pressão. Eles vêm de decisões ordinárias, tomadas com extrema paciência. Escolher não vender quando o mercado está em pânico. Escolher não comprar quando o mercado está eufórico. Escolher não agir quando todos estão agindo. Essas escolhas não geram dopamina imediata, não geram sensação de vitória, geram desconforto. Mas é um desconforto fértil. Buffett passou por momentos longos sendo criticado por não acompanhar modismos, por não entrar em tendências populares, por parecer ultrapassado. Durante anos parecia que ele estava errado, até que o tempo revelou que ele apenas estava operando em outra escala. Existe uma diferença essencial entre informação e compreensão. Decidir rápido demais geralmente significa decidir com base em informação recente. Decidir melhor exige compreender padrões que se repetem ao longo do tempo. A pressa privilegia o que é novo. A maturidade valoriza o que é recorrente. Mercados sobem e descem. Pessoas se empolgam e se frustram. Histórias mudam de forma, mas não de essência. Quem decide rápido demais reage à superfície. Quem espera enxerga estruturas. Há um tipo específico de erro que só acontece com quem tem pressa. O erro de interromper algo que estava funcionando, não por falha, mas por ansiedade. Um investimento sólido vendido cedo demais. Uma estratégia abandonada antes de amadurecer. Um caminho trocado porque parecia lento demais. Esses erros não aparecem como falhas evidentes. Eles aparecem como oportunidades perdidas e são quase impossíveis de medir. Ninguém sabe exatamente quanto teria ganho se tivesse esperado mais. Mas o sentimento de interrupção permanece. É o custo invisível da impaciência. Com o passar dos anos, pessoas que aprendem a pensar melhor desenvolvem um tipo de confiança diferente. Não é a confiança de quem acredita estar sempre certo. É a confiança de quem sabe que não precisa decidir agora. Essa confiança reduz drasticamente o número de decisões ruins, porque remove a urgência artificial. Buffett já afirmou que seu trabalho não exige inteligência extraordinária, mas estabilidade emocional. Essa estabilidade não vem de fórmulas, vem da capacidade de suportar o tédio, de suportar o silêncio, de suportar a dúvida sem transformá-la em ação precipitada. Há momentos em que não decidir parece irresponsável, especialmente quando todos ao redor estão fazendo algo. Mas a história mostra que muitas das decisões mais bem-sucedidas foram, na verdade, decisões adiadas, não por medo, mas por respeito ao tempo, respeito ao fato de que nem tudo precisa ser resolvido agora, e que algumas respostas só aparecem quando a mente não está pressionada a produzir uma conclusão imediata. No fundo, a ilusão da decisão rápida não está apenas no dinheiro perdido. Está no tipo de mente que ela constrói. Uma mente reativa, sempre ocupada, sempre resolvendo, mas raramente observando. Pessoas que pensam a longo prazo treinam algo diferente. Elas treinam a capacidade de ficar. Ficar com uma ideia, ficar com uma dúvida, ficar com uma posição desconfortável, sem precisar transformá-la imediatamente em movimento. Quando se observa decisões ao longo de décadas, fica claro que a vantagem não está em prever o futuro. Está em não se deixar empurrar pelo presente. O presente grita, o futuro sussurra. Decidir rápido demais é, muitas vezes, apenas ouvir o grito mais alto. Há um ponto da vida em que alguém percebe que não perdeu dinheiro apenas com decisões erradas. Perdeu com decisões cedo demais. Escolhas que até poderiam ter funcionado. Se tivessem esperado mais um pouco. Esse reconhecimento não vem com culpa, vem com sobriedade. E essa sobriedade muda tudo. No início, falamos daquele momento silencioso em que alguém percebe que decidiu rápido demais. Esse momento não é um fracasso, é um convite para desacelerar não o mundo, mas o próprio pensamento. Porque decisões que valem a pena raramente pedem pressa, elas pedem presença e quase sempre pedem tempo.